E daí, acho que até segunda, terça-feira, vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, para caso vocês queiram revisar a apresentação. E o ser lido e ser avaliado, que tu tem que ver a parte de facilitar a tua visibilidade, o impacto que tu tem, etc. E daí tem o passo 8, que permeia todos os outros, né? Que tu sempre vai avaliar se o teu termo de pesquisa está certo, se no nosso caso, então, de hoje, vai ser mais tipo, se a formatação está certa, se está faltando alguma coisa, se os campos ficaram bem preenchidos, essas coisas assim. Então, por que tu normaliza, né? Às vezes tu pensa, porque querem encher a minha paciência, eu já tive o trabalho de fazer todo o trabalho, agora ainda tem que colocar numa norma bonitinha. Tem isso, mas também o principal é porque quando tu padroniza uma apresentação, dá mais credibilidade, né? Porque a gente sempre, lembrando que vai ter mais, o teu trabalho vai ser disponibilizado no Lume, então se tu vai disponibilizar no Lume e vai ter uma coisa toda disforme, pode não ter tanta credibilidade como uma coisa mais arrumadinha. E ele vai ser, quando ele vai para o Lume, ou ele é publicado de alguma outra forma, publicado ou, na verdade, disponibilizado de alguma outra forma, ele vira uma fonte de pesquisa. E daí está alimentando o ciclo da informação que uma pessoa escreve uma coisa, daí a outra lê, daí depois produz, daí a outra lê de novo, e assim a gente vai indo o ciclo da informação. E um outro motivo é facilitar a consulta do leitor, porque, por exemplo, se todos os títulos estão em caixa alta, eu vou saber, assim que eu viro uma caixa alta de novo, isso aqui é um título. Se eu viro uma coisinha diferente, isso aqui não é o título. E assim eu consigo identificar mais visualmente e mais rápido, né? Eu estou facilitando a vida do meu leitor, porque ele mais rápido vai identificar a que pedaço que ele quer ir. E também nessa parte de alimentar o ciclo da produção científica, da comunicação científica, nós temos essa de quando tu identifica as fontes que tu utilizou para a elaboração do teu trabalho. Então, por exemplo, se eu encontro o teu trabalho depois e vejo, e é um assunto que super me interessa, eu vou e dou uma olhada nas tuas referências, que assim eu tenho uma ideia de alguma coisa, tipo, tu já falou sobre o assunto, tu já estudou sobre o assunto, eu já posso começar em algum ponto a partir do que tu já fez. E assim me especializar e estudar mais e me aprofundar. Por isso que eu tenho que dizer, quando tu coloca as referências, tu tem que dar informações suficientes para que o teu leitor possa também encontrar essas fontes. Agora falta saber como que tu faz essa normalização. Tem diversas orientações para padronização de trabalhos e podem variar de acordo com a área do conhecimento, com o periódico para o qual tu vai submeter um artigo, se uma área geográfica, agência nacional, no caso da ABNT, né, que é a específica do Brasil. E tudo isso vai variar, como é que tu vai saber também, tipo, o que é que o teu curso define, consulte as orientações do curso, consulte a biblioteca da sua unidade, que esses são as fontes meio pessoais ou institucionais que vocês vão ter mais certas para dizer para vocês, não, a gente usa aqui a APA, não, a gente usa aqui a ABNT, mas o ABNT, o título não é negrito, é itálico. Então, tudo isso é possível, sem contar que também tem algumas outras variações. A regra, o que o orientador diz também às vezes influencia. Então, tudo isso vocês têm que verificar com o seu curso, né? Por exemplo, Vancouver não tem padronização para o trabalho em si, ela tem só para as referências. Já a APA é tanto para o formato do trabalho, a apresentação, quanto para as referências. Então, tudo isso também tem que se adaptar. Daí, falando especificamente da norma da BNT, que é o que a gente vai abordar hoje, é a BNT para trabalho acadêmico.
Essas todas sublinhadas são as que entram no nosso caso de hoje. A gente vai falar sobre essa 14.724 de trabalhos acadêmicos, mas ela utiliza também essa sobre as citações, que também a gente vai ver, sobre índice, que a gente não vai olhar com muita atenção, porque isso quase nunca é utilizado. Sobre o resumo, sumário, numeração progressiva, referências, todas essas a gente utiliza de trabalhos acadêmicos. Já essas outras, artigo de publicação periódica científica e relatório técnico e projeto de pesquisa, nós não veremos hoje, né? Não, o nosso foco é o trabalhos acadêmicos. Uma das facilidades de tu usar o gerenciador de referência é que tanto a 10.520, que é sobre as citações, quanto a de 6023, que é de referências, são duas que vocês não precisam se preocupar tanto, porque o gerenciador faz para vocês. Então, agora eu começo a compartilhar minha tela com vocês. Daí aqui vem a dica de que quando vocês quiserem... se vocês quiserem usar um recurso que tem no cantinho superior direito de vocês, que é umas 4 setinhas, cada uma virada para um canto, que isso tu consegue ver a tela cheia. E também usarem acho que esse da tela cheia, acho que é a melhor opção. Porque daí vocês vão ver a tela inteira, né, do que eu estou apresentando. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, para saber, é como obter uma norma, caso vocês precisem. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês no site das bibliotecas, não sei quem já está ambientado nelas. Daí vem aqui no menu, ferramentas, tem aqui a opção normas. Eu vou ali nas normas. E eu tenho 3 opções aqui. Observem que o acesso às normas, que é o que a gente vai para a página do fornecedor, que a gente tenha acesso às normas. Aqui tem as capacitações, que a gente fala sobre, no caso dos trabalhos acadêmicos, e esse modelinho de trabalho acadêmico que depois a gente vai ver. Mas agora vamos nos focar nesse acesso às normas, que é só clicar aqui. E primeiro ele pede um e-mail. Aqui você pode fazer um e-mail, depende, na verdade. Eu geralmente, como eu não tenho muita paciência, eu acabo colocando um e-mail falso. Mas você pode colocar o teu próprio e-mail aqui. Daí tu vai entrar. Mas esse e-mail não serve para muita coisa, tá? Ele só tá... É meio que para poder tu dizer eu sou uma pessoa, não sou um robô. Mas ele fala de um jeito diferente. E daí aqui eu vou fazer a busca pela norma que eu tenho interesse. No caso, né, digamos que é a 14.724, mas eu não preciso saber o nome, tá? O número eu sei porque muitas vezes eu fiquei repetindo e acabei decorando. Mas então, primeiro eu vou fazer aqui, vou escolher que eu quero normas brasileiras Mercosul, que no caso é o que eu quero, né? Eu quero a BNT, então eu tenho que dizer que eu quero normas brasileiras. E daí eu coloco aqui, ó, trabalhos acadêmicos. Não preciso dizer 14.724, vocês não precisam saber o número da norma. Só saber o nome já é o suficiente. Daí eu coloquei ali, trabalhos acadêmicos. Ó, e a primeira que apareceu foi essa aqui, ó, de 14.704, que é a de apresentação dos trabalhos acadêmicos. E daí vocês podem ver que outras que têm alguma relação também ficam aparecendo por aqui, né? Tipo, como eu procurei por trabalhos acadêmicos, ele também encontrou pôsteres técnicos e científicos. E mais alguns outros aqui. E daí é só vocês clicarem nela, tá? E vão conseguir vir aqui nessa opção visualizar. Daí quando vocês vêm nessa opção visualizar, é que vocês têm acesso à norma. Caso vocês queiram imprimir, no caso, salvar no computador de vocês, alguma coisa assim, a norma, aí vocês precisam ter como se fosse um usuário. Daí sim, vocês têm que ter a senha
e usuário e senha. Mas aí é sempre, se você não tem cadastro ainda, tem que clicar, colocar o nome de vocês, e-mail, e daí a gente vai receber essa solicitação, e daí vocês vão receber o e-mail, a senha, para vocês acessarem. É um negocinho, não é tão automático, porque como a parte de impressão, eles são mais chatos, eles acabam fazendo assim. Alguma dúvida sobre como chegar na nome? Isso é só, a Marina deixou aqui no bate-papo, parece para acessar as normas é preciso o proxy ativado, que o CAF não funciona. Sim, é verdade. Muito bem lembrado. Eu tinha esquecido desse pequeno grande detalhe, porque o meu Firefox ele já está com o proxy configurado. Então, daí vocês podem ver aqui, cá embaixo, ó, eu vou mostrar para vocês que o meu proxy, aqui, ó, eu já estou com o proxy configurado, já fiz a minha autenticação, por isso que eu entrei como se eu estivesse dentro da URBS, e daí eu esqueci de falar para vocês desse pequeno grande detalhe. Eu vou ter que anotar isso depois para não esquecer. Muito bem. Então, agora eu vou parar de compartilhar minha tela com vocês. Vamos voltar para a apresentação. Então, o trabalho acadêmico, eu falei que amanhã que a gente vai falar vai ver a estrutura, mas aqui a gente já começa a meio que ver a estrutura do trabalho acadêmico. Ele é dividido em duas partes básicas. Uma parte externa, que é a capa, e a parte interna, que daí a parte interna é a que geralmente vai dar mais dor de cabeça, porque existem os pré-textuais, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E a gente divide dessa forma porque cada tipo de elemento tem uma formatação completamente diferente, assim. Tipo, em questões de numeração, de páginas, essas coisas assim. E só para vocês terem também, para acompanharem, para vocês saberem do que a gente está a gente está falando que a estrutura do trabalho acadêmico é essa, mas de onde que a gente tirou isso? Aí aqui no cantinho direito, ó, tá a norma na qual a gente se baseou para poder, baseou não, né, mas é qual que a gente está usando, né, para poder dizer para vocês que é essa estrutura do trabalho acadêmico. A primeira parte do que a gente tem, né, os pré-textuais, que é os elementos pré-textuais, a página é contada, mas não numerada, ou seja, eu começo a contar 1, 2, 3, 4 e assim por diante, mas eu não numero. Vocês podem ver que não tem númerozinho nenhum aqui no canto da página, porque essa é a formatação das páginas nos elementos pré-textuais. E uma outra coisa importante também e específica dos pré-textuais é que o título é centralizado e não numerado, ou seja, todos os títulos são aqui no meio e centralizados e não numerados. É basicamente isso. Esse aqui resume as coisas. A gente tentou fazer em todos eles para deixar bem claro. E isso, lembrando, não são coisas que a gente decora, são coisas que toda hora a gente tem que dar uma olhada no manual. Por isso que essa apresentação ela também serve como um guiazinho para quando vocês tiverem que saber também a ordem dos elementos pré-textuais. Eu nunca sei. A única coisa que é fácil de tu decorar é a última é o sumário. O sumário é o elemento pré-textual. E o primeiro elemento pré-textual é a folha de rosto. O resto, se a epígrafe vem antes do agradecimento, se a dedicatória vem antes depois da epígrafe, isso tudo eu não decorei, não. E uma coisa importante de ressaltar é que nenhum dos elementos pré-textuais aparece no sumário. Por isso que o sumário, ele só vai falar do que vem depois dele. Por isso que ele é o último pré-textual. E uma outra especificidade dos pré-textuais, né, é que, por exemplo, aqui nós temos a folha de rosto e a ficha. É como se fossem uma coisa só, tipo, tu conta como um só, não é como se fosse esse aqui é o 1, esse aqui que vai ser o 2. É mais ou menos essa ideia.
Mas tudo isso a gente vai ver com mais detalhes amanhã, tá? Que é só uma passada rápida sobre como é que é a estrutura do trabalho acadêmico. E depois, né, desde os pré-textuais, começam os elementos textuais. E daí a página ela continua sendo contada, então nós tínhamos 13 páginas dos pré-textuais, ó, essa aqui vai ser a 14, a 15, a 16, e diferente das pré-textuais, as textuais nós numeramos, então sempre vai ter aqui no cantinho superior direito o númerozinho da página nas textuais. E qual que é a grande diferença do título, sobre o título? O título vai passar a ser alinhado à esquerda e numerado. Então, é aquela norma da numeração progressiva, ela começa a aparecer nos textuais. Daí, a gente chega nos pós-textuais. Qual que é a diferença dos pós-textuais? A página funciona, daí os pós-textuais são uma mescla as páginas dos textuais, que é contada e numerada, mas o título é das pré-textuais, porque é centralizado e não numerado. Então, é mais ou menos uma mistureba brava aqui. E sempre lembrando, tá? E todos eles, todos os grupos, todos esses dois tipos de elementos aparecem no sumário, né? E sempre lembrando que vocês não têm que decorar, porque isso aqui é coisa que a gente sempre consulta, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês por que um trabalho que a gente fez para facilitar a vida de vocês. E lá naquele pedacinho onde eu falei para vocês das normas, vocês vão ir lá nas ferramentas, normas, e baixar esse modelo de trabalho acadêmico. Atualmente aqui só tem o modelo para Word, mas a gente está trabalhando com o modelo para LibreOffice, que vai estar disponível para vocês em breve. E daí eu baixei o arquivo, ele sempre baixa no formato zip, daí eu venho aqui, eu tenho que transformar ele... Luísa, Diga. a Vitória fez uma pergunta, ela perguntou se a numeração da página deve ficar no canto superior direito. Sim, fica. Uhum. Eu já vou... A gente vai falar sobre isso com mais detalhes a seguir, que é a parte do... Também que tem que ficar 2 centímetros da margem direita, da margem esquerda, na direita é superior. Mas isso a gente já vai chegar lá direitinho. Aqui é só para... Essa introdução é só para poder dizer para vocês o que tem número e o que não tem número. Então, vocês estão aí com o arquivo aberto, enquanto vocês estão abrindo, eu vou falando sobre a apresentação gráfica, né? Nós temos a questão da fonte do trabalho, que sobre o tipo a gente não tem uma especificação. Por convenção, se utiliza Arial para quando... Arial ou Times New Roman. Mas a grande diferença, tipo, não tem uma regra, é convenção usar Arial ou Times. Mas o único cuidado que a gente recomenda é que quando for um documento apenas digital, tipo, não vai imprimir, cuidar para ser essas fontes mais limpas, não utilizar essas que tem serifa. Serifa é essas firulas aqui, tá? Esses cantinhos, teoricamente, pequenos traços e prolongamentos das hastes das letras, eu chamo de firula. E então esses cantinhos assim que tem, isso aqui é muito bom para quando tu tem um texto impresso, mas para quando tem um texto digital não faz tanta, na verdade pode ser até que atrapalhe. Então, para questões de facilitar a leitura, a gente só recomenda que vocês cuidem na hora de escolher a fonte, se não forem escolher a Arial, que cuidem para que não tenha serifa. E sobre o tamanho. Todo o texto, inclusive a capa, o tamanho é recomendado pela BNT ser 12. Não é
Tipo, não é uma recomendação, existe na norma coisas que são recomendação e outras coisas que são, digamos, é a regra, né? Então, o tamanho é uma recomendação ser 12. Então, se vocês quiserem colocar 12,5, 13, 14, não há nada que os impeça, a não ser o seu orientador, talvez. Mas então, por isso que a gente diz, recomendado, padrão, todo mundo usa 12, tá? E depois nós temos uma outra tamanho de fonte que é menor e uniforme. O menor e uniforme pode ser desde 11,9, se eu escolhi 12, né? Até 1, né? Só a única questão é que o tamanho que tu for utilizar em algum lugar, tem que usar em todos eles. Tipo, não posso usar 10 aqui e daí eu quero que a nota de rodapé seja menor, daí eu vou lá e coloco um 9. Não, se eu usei 10 aqui, vai ser 10 aqui. Se eu usei 9 aqui, eu vou ter que usar 9 ali. Então, o menor e uniforme significa todas as outras coisas que são menor e uniformes têm que ser iguais. Uniforme, né, no caso. Então, quando que se usa o menor e uniforme? Citação de mais 3 linhas, nota de rodapé, número de página, legendas e fontes de ilustrações de tabelas e no dados nacionais de catalogação na publicação. Todos esses são o tal do menor e uniforme. Aí, depois, ainda sobre a apresentação gráfica, nós temos a questão do espaçamento. Todo o texto é 1,5. Inclusive a capa e o resumo. Às vezes a gente queria que o resumo pudesse ser espaçamento simples para poder ocupar menos espaço, mas pela norma seria 1,5 também. E onde que a gente vai usar espaçamento simples? Nas citações, mais uma vez, se vocês forem perceberem, quase que todos aqueles que é o menor e uniforme é o simples também. Citações de mais 3 linhas, notas de rodapé, aí nas referências também é simples, as legendas e fontes de ilustrações, e na natureza do trabalho, que vocês vão ver em seguida o que é essa natureza do trabalho. Em seguida não, acho que aí vai ser só amanhã. Então, aqui é só também é meio que um resuminho do que a gente tem que olhar. A citação. O que é a citação? Nada mais é do que tu está mencionando que tu não é o idealizador daquele pensamento, mas que tu extraiu essa informação de uma outra fonte. Então, são trechos transcritos ou ideias retiradas de outras publicações que tu consultou para realizar o teu trabalho. Então, tu tá dando crédito, né? Tu tá dizendo, o que eu li fulaninho e ele disse tal coisa que corrobora com o que eu estou estudando, ou que comprova que tal coisa é assim, ou coisas do gênero. As citações são sempre indicadas no texto. No caso, a gente vai falar do sistema autor-data, que é o sobrenome do autor e em caixa alta, dentro de um parênteses, com o ano. E sempre lembrando que tudo que tu cita tem que aparecer na tua lista de referências. Esse é mais um momento, o motivo pelo qual a gente sugere usar o gerenciador, porque ele te auxilia nisso. E por que é tão importante, né, tu citar? Porque tu tem que deixar claro quem é o autor original das ideias, para não ter um problema moral, né? Porque quando tu não identifica o verdadeiro autor da ideia, tu tá se apropriando da ideia da outra pessoa, e por violação de direitos autorais, porque se tu não disse que tu te retirou um pedaço de algum texto específico, tu pode até estar se apropriando, né? O resumo para vocês não terem problema moral nem legal, citem. É válido para qualquer tipo de conteúdo intelectual, seja texto, figura, uma frase, se são trechos, se é vídeo, se é áudio, tudo isso tem que cuidar para vocês sempre dizerem quem foi que vocês citaram. E daí, por que é importante citar corretamente, né? Porque a pessoa que vier depois, às vezes fica pensando, então eu não posso falar o que as outras pessoas já falaram. Não, tu pode sim, mas tu tem que citar adequadamente e assim tu está dando crédito daquela pessoa que teve aquela ideia antes, desenvolveu, publicou. E tu não só tu tá comprovando que tu
se especializou, tu estudou sobre o assunto, mas também tu estás auxiliando que outras pessoas possam também ler o teu material e ter ideias de outros autores que falam sobre o assunto. Mas daí, então, como é que é a tal da citação? Ela pode ser uma citação direta, quando tu colocas exatamente o texto do autor, o ipsis literis, letra por letra, ou seja, não mudou uma vírgula, é a citação direta. Se tu parafraseia ou tu coloca as ideias com as tuas palavras do autor, é a citação indireta, né? Então, e sempre lembrando, né? Esse aqui é importante, que está em tudo que é lugar. Sempre citar, sempre que tu cita, ele tem que ir lá para a lista de referências. Uma coisa muito importante é que se tu escolheu Vancouver para usar nas tuas citações, é Vancouver que tu vai usar no texto inteiro. Não vale tu resolver, não, na introdução, nesse capítulo eu vou usar Vancouver, naquele outro eu vou usar a APA e a BNT. Não, é tipo, se for usar é esse durante o trabalho todo. Não é porque tu tem que lembrar, tu quer facilitar e não dificultar a vida do teu leitor. Então, se tu quer dificultar, faz uma sariola. Porque, por exemplo, a APA tu começa, não sei se aqui eu tenho, não, aqui não tem. Mas a APA tu começa, é o autor, e daí tu tem um parênteses e tu tem o ano. E eu escrevo super bem. E já a BNT, o ano fica lá no final. Então, não queremos complicar a vida do teu leitor, por isso, se for usar Vancouver, usa sempre Vancouver, se for usar BNT, usa sempre BNT, e por aí vai. E daí a gente retoma, né? Relembra, quem ainda não usa gerenciador de referências, use gerenciador de referências, porque ele vai te facilitar bastante a padronizar, né? Ou para que o estilo que tu escolha vai ser sempre o que tu vai usar durante todo o texto, e que se tu precisar alterar de Vancouver para a BNT ou vice-versa, tu pode fazer isso mais rapidamente. Pela BNT, né? Daí aqui vocês podem ver que mudou, não é mais a 14.724, é a 10.520. A 10.520 é sobre citação. Ela fala que tu tem uma citação direta, que é a citação direta curta. O que ela é? É aquela que tem até 3 linhas. Daí, até 3 linhas significa até 3 linhas, do tipo, ó, eu comecei essa aqui, ó, uma linha fechou aqui. Daí, segunda linha fechou aqui. Terceira linha, eu podia vir até aqui, mas eu terminei aqui. Então, se eu tivesse até aqui de escrita da minha citação, é até 3 linhas. Mudou um pouquinho, aí já virou 4. Então, já virou mais de 3 linhas, então não é mais essa regra de formatação. Então, citação direta curta, ela é inserida no texto e com aspas duplas. Então, eu estou ali no meu parágrafo, bonitinho, estou escrevendo, daí coloco as minhas aspas duplas e insiro a minha citação. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês novamente. E aqui eu tenho o meu Word, aquele padrãozinho, aquele modelinho aqui. Daí eu vou trabalhar nele usando o meu gerenciador. A primeira vez que tu abre o gerenciador, ele vai te perguntar. Eu estou aqui no meu gerenciador, vou inserir uma edição. Ah, sim, se eu não tiver meu gerenciador aberto, ele não vai me perguntar nada, ele vai reclamar. Daí eu venho aqui e vou abrir a minha biblioteca, porque a minha biblioteca é cheia de coisa. Então, ele está abrindo e eu vim aqui no meu editor de texto e eu vou inserir uma citação. Então, eu estou aqui no meu parágrafozinho, é uma citação curta, lembrando que eu vou inserir uma citação direta curta. Eu vou começar a escrever aqui, a amarela era. Então, eu copiei isso aqui de algum lugar. E eu tenho, é uma citação direta curta, porque ela tem menos de 3 linhas.
Eu venho aqui na minha aba do editor de texto, eu venho no botão de adicionar e editar citação. Quem não me perguntou o estilo? Daí eu procuro na minha biblioteca algum documento para incluir aqui. Quando tu tem uma biblioteca muito grande, a visão clássica é mais rápida. Então eu vou ir aqui, daí eu selecionei a referência e ele já coloca naquele formato que tem que ser, quando é uma citação direta. Na verdade, seja uma direta ou indireta, eu preciso colocar, se eu não coloquei o autor no texto, eu tenho que colocar ele aqui. Então vai ficar, abre parênteses, nome, sobrenome maiúsculo, se for mais de três autores et al., que agora até tem uma possibilidade de fazer diferente, mas a gente manteve a ideia do et al. Para mais de três, vírgula e o ano. Essa é uma citação direta, bem basicazinha. A gente faz isso. Agora, por que ele não me pediu o estilo? Eu ainda, talvez seja porque ele ficou na memória dele que o estilo era esse, mas se eu quiser mudar de estilo, eu venho aqui nesses documentos, referências dos documentos, e daí eu posso alterar para, por exemplo, a Vancouver, que eu falei para vocês. Ó, essa Vancouver aqui, ele já alterou. Por isso que a gente fala para facilitar usando o gerenciador e tudo mais. Então, se vocês tiverem algum problema na instalação do Word, do Zotero, que não apareceu essa abinha no Word de vocês, tem um passo a passo ali, que é só de... Primeiro passo é tentar reinstalar. Não sei se alguém teve esse problema, que daí eu mostro. Se ninguém teve problema, eu vou passar adiante. Porque... Sempre lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, nós tentamos descobrir por que não está funcionando. Pois é, ele não me perguntou, mas eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se eu não tivesse, vocês provavelmente não vão ter o Zotero instalado no computador de vocês, quer dizer, o estilo da BNT. Então, o que a gente recomenda que vocês façam? Vem em editar, no arquivo, editar, daí tem aqui essa opção preferências. E nesse preferências, tem essa aba aqui, citação. Nessa aba citação, vocês vão ver que tem vários estilos aqui, os que já estão instalados, os padrão de vocês já vão estar aqui. E vocês podem ver que tem esses dois aqui que não vai estar automaticamente na biblioteca de vocês, mas que são os que a gente desenvolveu aqui na URGS, nas bibliotecas da URGS, para atender a BNT. Vocês podem ver que a gente atualizou recentemente, mas qualquer coisa também que vocês vejam que não está certo, vocês nos avisam que a gente tenta adequar, ou pode ser que tenha coisas que a gente realmente ainda está fora do alcance. E daí ali vocês vão no preferências, aí vem nesse maisinho e vai aparecer, ops, não é nesse maisinho não, é nesse aqui, ó, obter estilos adicionais. Quando tu vem nesse obter estilos adicionais, vocês procuram URGS, e daí vai ter as três opções de estilo, que é essa do IBD, que ele é numérico, não é autor data, e depois tem esses outros que são autor data, que é a de autoria abreviada, que nada mais é que o prenome, né, fica abreviado, e a completa, que o prenome não fica abreviado. É só essa a diferença entre essas duas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa aqui, lá no nosso site das bibliotecas, aqui, se vocês vierem aqui nos gerenciadores, no Zotero, tem aqui esse guia de preenchimento de campos
dos campos básicos, e aqui a gente mostrou direitinho como é que fica na citação, autoria completa, né? E abreviada e a nota de rodapé, e nas referências como é que fica, né? Então, por exemplo, aqui a autoria completa é Antônio Carlos, a abreviada ficou AC. E essa de nota de rodapé aqui fica igual à autoria abreviada. A diferença é que fica no texto, fica numérico e tem nota de rodapé com a citação em todos eles. Mas uma coisa que eu mostrei ali para vocês, eu incluí uma citação direta, né? Daí vamos voltar aqui, que a autoria abreviada que a gente está usando, é a BNT. Quando é uma citação direta, a gente, exatamente o que a pessoa falou, letra por letra, nós precisamos informar a página em que eu incluí essa informação. Então, eu tenho que vir aqui, nessa minha citação, e eu venho e coloco aqui a página. Então, digamos que foi na página 25. E pronto, já incluí a página. E fiquei aqui, ó. A casa amarela era pequena, está no Micoca Uvalos et al. 2013, daí vírgula, página 25. Esse é a referência. Então, eu estou dizendo para o meu leitor. Se tu quiser pegar ou ver o original, qual era o contexto em que estava essa citação que eu peguei, letra por letra, que o autor falou, você vai lá no Micoca Uvalos et al. De 2013, na página 25, que tu vai encontrar isso aqui. É isso que eu tô dizendo para o meu leitor. Mas e se eu quisesse fazer diferente? Se eu quisesse dizer que conforme eu tinha que pegar um bem difícil, né? Valos et al. Daí aqui eu tenho que colocar em itálico, porque é uma língua estrangeira. Daí, quando eu coloco a casa amarela era pequena. Quando eu faço isso, eu coloquei o autor aqui fora, aqui eu tenho que colocar também, né, 2013 ali e tudo mais, então eu tenho que vir aqui. Vou vir aqui, adicionar, editar citação, eu vou pegar o Nicola de novo, Coca-Valos aqui, a visão clássica bem mais rápida. E mesmo assim ele não está indo mais rápido. Deixa eu fazer diferente. Então. Eu vou fazer de conta que eu inseri ali, enquanto ele não está respondendo na velocidade que eu quero. Eu venho aqui, adiciono, eu vou editar. E daí, nesse caso aqui, eu vou, ao invés de, eu já tenho o Micoca Valos aqui fora, né? Então, eu não preciso ter ele aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, abrir aquela janelinha onde eu tinha aberto para colocar a página, eu vou vir aqui e omitir o autor. Então, dou Enter e tá pronto. Eu estou com o meu Micoca Valos et al. 2013, página 25. Daí eu estou dizendo que a casa amarela era pequena. É a mesma coisa que eu disse aqui. Essas duas referências são completamente a mesma coisa, tá? Esse aqui é uma citação direta curta, esse aqui é uma citação direta curta. A única diferença é que esse aqui colocou o autor. Esse aqui coloca o autor com mais destaque, digamos assim. Dependendo da forma como tu escreve, tu prefere colocar o autor ou no parágrafo naquele momento, tu coloca ele no teu texto. E no outro tu acha que não precisa, e daí tu coloca ele ali dentro do parênteses. É só essa a diferença. E daí depois nós temos a citação direta longa. Que nada mais é quando passou daquelas 3 linhas, nós viramos a longa. E daí na longa tem alguns detalhes de formatação que tu tem que cuidar. Quando tem mais de 3 linhas, então, né, o espaçamento é simples. Então, o espaçamento vai ser simples, a fonte é aquela menor e uniforme da vida, fica num parágrafo independente, a separação do espaço é de 1 para cima e 1 para baixo, e fica a 4 centímetros da margem esquerda. E uma coisa muito importante, que às vezes o pessoal
esquece de tirar as aspas, começou como uma citação direta, curta, e daí depois viu que ela era longa, e daí esquece de tirar as aspas. Então, numa citação direta longa, não usa aspas. Porque o que está dando a ideia de aspas é todo esse destaque. Então, quando tu já deu esse destaque aqui, já é o suficiente. Então, vamos... Luísa, só trazendo a pergunta da Ana Luísa, que ela quer saber como importar as referências no Zotero. Importar as referências de onde? Acredito que sejam os modelos, né, da BNT. Ah, o estilo? É isso, Ana Luísa? Os estilos das referências? Como eu alimento a minha biblioteca ou como eu tenho o estilo? Ela quer saber como coloca o nome da referência dentro do Zotero. Ah, tá. Então seria como é que eu Alimentar a alimento? biblioteca, alimentar a biblioteca do Zotero com as referências que ela está usando no trabalho. Eu posso falar isso mais para o final, porque como isso é coisa que a gente fala no módulo de trabalhos, no módulo de Zotero especificamente, quem tiver também essa dúvida, daí eu falo no final como que alimenta a biblioteca. Mas é bem simples, não tem vários. É que tem várias formas, então daí, às vezes eu posso demorar muito tempo falando e a gente ainda tem algumas coisas para falar. Mas é bem simples. A gente vou compartilhar minha tela com vocês. Agora a gente vai incluir uma citação direta longa. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar um documento aqui. Daí eu peguei, aqui eu tenho um documento. Eu vou pegar um pedaço dele aqui. Esse pedaço aqui, eu adorei esse pedaço aqui. Nada melhor do que esse pedaço aqui, vou destacar. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu fazer uma coisinha aqui, distrair as anotações, porque daí fica mais fácil de eu inserir a citação só. Só tô querendo facilitar a minha vida. Então, aqui, ó, tem uma citação. Eu venho aqui, copio. É um fragmento, esse é um fragmento esse pedacinho aqui que eu selecionei, foi para lá. Daí eu só tenho que ver qual que é a página. Da página é a 2, tá. Então agora eu vou lá no meu Word, né? Aqui eu citei. Ó, deu mais de 3 linhas. Daí tem todo aquele, como é que eu tenho que formatar? Recuo de 4 centímetros, espaçamento simples, fonte menor e uniforme, tem várias coisinhas. Mas com esse modelinho que a gente tem, é bem mais rápido, porque você simplesmente, esse parágrafo aqui é citação longa. Aí eu venho aqui, ó, no iniciar, na aba iniciar, daí eu seleciono o estilo citação longa. Vocês podem ver que ali embaixo já mostrou como é que fica, ó. Se eu usar fonte é assim, se eu usar posttextual é assim, entendeu? Então eu vou usar esse aqui, citação longa. Clico aqui e pronto. Já ficou. Espaçamento simples, fonte menor e uniforme, passo de um para antes, um para depois. Tá toda aqui a formatação que a gente precisava para uma citação longa, já ficou usando esse modelinho que a gente tem. Com a observação de que o tamanho menor e uniforme que a gente utilizou nesse modelinho foi o tamanho 10, tá? Porque, e daí esse é o tamanho menor e uniforme utilizado em todos os lugares que precisou. Luísa, a Rosane quer saber onde é que tu clicou. Onde é que eu cliquei? Tá, eu vou ali de novo. Então, aqui eu selecionei o meu parágrafo, né? Que eu quero. Eu acho que na tua tela tá muito pequeno o botão ali. Pra poder... Eu vou tentar fazer aqui um. Então, agora acho que melhorou, né? Agora tá grande. Ó, então, eu selecionei, né, aquele parágrafo ali. E daí vocês podem ver aqui na primeira abinha, o início ali do Word, tem essa caixinha aqui que fala de estilo. Então, nessa caixinha estilo, tem uma opção aqui que é citação longa. Daí eu vou e seleciono ela. Mas, recordando, tem que ter baixado
aquele documento que eu falei lá no nosso site. Que é ele que já vem com essas formatações todas. Aqui, nas normas, modelo de trabalho acadêmico. E daí ele já está preparado para trabalho acadêmico. Ah, sim, faltou uma coisa muito importante, né? Eu ainda não citei. Eu incluí, eu joguei aqui, mas eu ainda não disse de quem que é de quem que falou isso, né? Então eu tenho que vir aqui no meu roteiro. Como eu não me lembro, eu vou ter que ir lá ver, é o Debrum. Então eu vou vir aqui na minha visão clássica, que eu acho mais rápido. Deixa eu ver aqui. Debrum. Tá aqui. Então, era o Debrum e era a página 2, né? Então, eu incluí a citação. Agora, eu vou incluir a página. Eu podia ter feito isso antes, mas era a página 2. Então, eu estou dizendo que eu incluí o Debrum, Percy Smith, porque são dois autores, né? Então, eu não coloco o Etchal, vírgula, 2013, vírgula, o número da página. Página, ponto ali. Agora, eu vou falar sobre uns outros recursos que tu também utiliza na citação direta, que pode ser tanto a citação direta longa quanto na citação direta curta. Isso é indiferente. Porque qual que é a ideia, né? Quando tu tem uma citação direta, tu está dizendo que é exatamente o que o autor falou. Mas tu tem como é que se chama? Uma brecha que se tu quiser colocar exatamente o que o autor falou, mas com algumas alterações, tu pode. Só tem que deixar claro que aquilo ali foram alterações tuas. Então, uma que é muito comum é essa aqui, que é a supressão. Então, geralmente acontece muito quando tu tem um texto muito grande, e daí tu quer, não, eu só quero um pedaço dele que é super importante. O resto não tem tanta necessidade para o lugar onde eu estou indo colar e tudo mais, então não faz tanta. Esse pedaço não é tão relevante. E um outro também que é muito utilizado é as interpolações, acréscimos ou comentários, que também tu coloca entre colchetes aquilo que tu precisou incluir. Por exemplo, tu copiou um pedaço que não tinha como é que chama? Não tinha o sujeito da oração, né? Então, daí tu coloca entre colchetes qual que era o sujeito da oração. E depois tem uma outra, mas não se preocupem, eu vou mostrar um para vocês daqui a pouco. E daí tem um outro tipo, né? Que é a ênfase ou destaque. Nós sugerimos usar sempre o negrito, porque o itálico geralmente é utilizado para palavras estrangeiras. Mas a ênfase ou destaque, que é o grifo, é quando tu quer exatamente dar um destaque para aquele pedaço, né? Então, se tu quer dizer, não, essa palavra aqui eu tenho que chamar atenção para ela. Então, daí tu vai lá e coloca um negrito nela. Só que daí tu tem que informar. Quando for do autor original, tu coloca grifo do autor. Mas se for teu, mesmo que tu seja uma pessoa só, aqui é o momento de falar da sua megalomania e colocar o grifo nosso. Aqui é permitido. Então, tu tem que sempre colocar grifo nosso, porque é o termo definido pela norma de se utilizar. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai fazer todos esses pedacinhos. Então, se eu quiser, se eu quiser tirar um pedaço, por exemplo, esse pedaço aqui eu quero excluir, eu venho aqui e excluo. Posso excluir. E daí eu só tenho que dizer que eu excluí, que a frase começou antes, né? E eu só excluí aquele pedaço. Também posso excluir coisas no pedaço, em qualquer pedaço. Né? E daí eu quero destacar esse magazine. Isso aqui é muito importante. Daí eu dou um negrito aqui. Só que daí quando eu coloco negrito, né, eu tenho que vir aqui e fazer uma outra edição.
que é naquele mesmo lugar onde a gente omite autor e inclui a página, tem um outro que a gente pode usar, que é o sufixo. E daí no sufixo a gente vai colocar vírgula, espaço, grifo, nosso. Enter, enter. E daí ficou, ó, de Bruno, 2013, e o grifo nosso, que daí está dizendo que esse negrito aqui foi tu que colocou, não é original não é do autor original. E daí, por exemplo, eu faz de conta que eu sou uma pessoa muito criativa, e daí faz de conta que o texto era assim. Ela era bonita. Eu tinha esse texto aqui, e daí esse pedaço aqui eu não copiei, tá? Então, a casa amarela era... E ela era bonita. Ela quem? Daí, quando eu quero explicar o meu leitor... Na verdade, a casa, né? Eu nem lembro mais. A casa amarela. Ah, não, a casa amarela. É o meu sujeito. Então, a casa amarela era bonita, porque o ela tá meio solto, o meu leitor não vai saber o que que é, então eu venho aqui e faço uma interpolação, que é incluindo alguma coisa, né? E daí depois, nós já vamos a citação direta, agora nós vamos falar sobre a citação indireta. Qual que é a diferença, né? É quando tu reproduz a ideia sem transcrever, colocar palavra, etc. Então, mas tu tá sendo fiel às ideias do autor que tu leu. Isso é muito bom de utilizar quando tu leu um livro inteiro de alguém e não se lembra exatamente onde, ou não tem por que especificar, por exemplo, se o livro não traz um conceito específico, ou é uma abordagem mais generalizada, geral, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, não vai querer dizer exatamente o que é o autor, está querendo só trazer a ideia dele. E daí tu usa a citação indireta. Nela tu não usa aspas, porque tu não está copiando, né, de algum lugar, tu está utilizando as tuas palavras, não é exatamente o que ele falou, então tu não usa as aspas. E a indicação da página é opcional pela ABNT. Nós já sugerimos que não usa, porque isso pode às vezes confundir, né? Tipo, é melhor deixar a citação direta com a página e uma citação indireta sem página, né? Porque não confundir o teu leitor. E da mesma forma que na citação direta a gente pode colocar o autor fora do parênteses ou dentro do parênteses, aqui a gente também pode. A única diferença, né, é que é a citação em si, né, se ela é tudo exatamente o que falou ou não. Daí depois tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né, quando vai fazer uma citação, quando é de mais de um documento, né, quando for mesma autoria, tu coloca o sobrenome e os anos em sequência. Se for mesma autoria e mesmo ano, daí precisa colocar aqueles Azinho, Bzinho. Se são várias autorias, fica em ordem alfabética. Se for mesmo sobrenome e ano, precisa de umas outras especificações, assim, diferenciações utilizando o prenome. E daí, para resolver tudo isso, todos esses cuidados que vocês têm que ter, de novo, a gente usa o gerenciador, porque isso vai facilitar a vida de vocês. Tá? Nós só estamos trazendo soluções para vocês. Apesar de que quem ainda não está acostumado pode levar um tempinho para se acostumar com os usos do gerenciador, mas isso tudo vai facilitar a vida de vocês depois. Então, eu vou vir aqui, como que eu faço um mesmo autor e ano. Eu tenho um mesmo autor e ano, que é o Buff. O Buff... Desculpa. Aqui. Vou pegar esse aqui. Não, peraí, esse aqui é dois autores da mesma autor e anos diferentes. Aqui, esse aqui serve. Ó, se eu tenho o mesmo autor e o mesmo ano, ele já vai e já coloca bonitinho o A e o B. Ele viu que eu estou fazendo a mesma coisa. Se for o mesmo autor e anos diferentes. Então, biblioteca central. Dois
mesmo autor e anos diferentes. Aí ele fica o mesmo autor, anos diferentes. E se eu quiser vários autores? Então, eu vou só incluindo os vários autores. Então, deixa eu procurar um aqui. América Coisa. O Timothy. Esse aqui. Ó, vocês viram que ele já está organizando em ordem alfabética. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a Biblioteca Central de novo. Pegar essa aqui. Ó, já ficou. Bibliotecas da URGS. 2020, Franco, ele coordena por ordem alfabética, como diz. Que a BNT, na verdade, ela te permite ou ordem cronológica ou alfabética. Nosso estilo é em ordem alfabética. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mesmo sobrenome e ano. Sim, daí quando são autores diferentes. Daí eu venho aqui, eu tenho o Baker aqui. É o Baker. Aí tem outro Baker. Um é o Baker Baker e outro é o Baker Maker, porque esse aqui é um exemplo que eu fiz que não é real, só para a gente poder ver. Como eu disse para vocês, que quando é o mesmo sobrenome, mas são autores diferentes, ele precisa dar essa diferenciação. E daí, se for... então, por isso que ele começa a colocar lá o B e o E. Então, eu fiz todas essas citações. E depois nós temos alguma dúvida sobre os tipos de citação? No princípio, não. Tá, perfeito. Então, vou seguir. Pessoal, então, a próxima coisa que nós vamos falar, deixa eu ver aqui, esse aqui já foi. A PUD. A PUD é a citação de uma citação que é composto pelo autor original da ideia, porque se eu não tenho. A expressão apud, que nada mais é que o latim para citado por, e depois a obra que realmente você teve acesso, que é aquela que vai ir para a lista de referências. E essa referência que tu não teve acesso, ela vai para a tua nota de rodapé. Então, são esses os cuidados que tu tem que ter. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. A PUD. Vamos dizer que... Deixa eu pegar alguém aqui que fez uma PUD. Aqui, o Teodoro. O Teodoro foi um que eu usei esses tempos e que eu tinha uma citação. Teodoro Farvalch. Luiz, a pergunta da Rosane se o apud é sempre uma citação indireta. Geralmente o apud, na verdade, é indiferente. Pode ser tanto direta quanto indireta. O que vai diferenciar é como que o autor incluiu. Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Deixa eu, cadê como é que eu faço para vocês verem mais? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui esse pedaço. O Teodoro é o documento que eu tenho na minha que eu tenho, tá? Mas o Teodoro está citando o Walsh aqui. Ele está citando em forma indireta o Walsh. Mas eu estou citando, se eu copiar exatamente como está aqui, eu estou fazendo uma citação direta do Teodoro. Então, por exemplo, eu vou copiar esse aqui, exatamente o que está aqui, e vou colocar lá no meu... Deixa eu sair dessa tela que não foi tirando. E daí vou lá no meu documento. Isso aqui foi o que eu copiei, né, do Teodoro.
Então, é uma citação direta longa, porque é exatamente o que o Teodoro estava falando. E aqui é que eu vou dizer que, na verdade, foi o Vauches que falou. Tipo, eu vou tirar esse aqui, porque esse aqui era o original estava lá no Teodoro, porque essa parte eu vou fazer do meu jeito. Então, eu vou vir aqui, vou incluir a citação de quem? Do Teodoro. Então, incluir aqui o Teodoro. Mas eu tenho que dizer que é o Vauche, o Teodoro está citando o Vauche. Então, eu tenho duas coisas para dizer. Uma, cadê aqui? Eu tenho que dizer a página onde eu consultei o Teodoro, que foi a página 45. Então, eu vou vir aqui e na página eu vou colocar 45. E tem uma outra coisa que eu preciso dizer, que na verdade o Teodoro está citando o Vauche. Então, eu vou usar essa opção de prefixo aqui e vou escrever Vauche, 1979, que daí é a coisinha que a gente tem que usar, a gente tem que saber como é que apresenta a BNT. E eu vou usar essa expressãozinha aqui de APUD. Daí eu coloco entre esses izinho aqui, porque daí já fica itálico. Daí eu dou Enter e já ficou aqui, ó, a minha citação. Ó. O Vauche foi citado pelo Teodoro. Então, é uma citação direta que eu estou fazendo do Teodoro. Mas o Teodoro fez uma citação indireta. Se o Teodoro tivesse feito uma citação indireta, direta também, teria as páginas aqui do Vauche também. Então, além de eu fazer aqui, cadê? Além de eu incluir aqui o 1989, eu teria que colocar vírgula, P, ponto, e a página onde, digamos que foi na 23. Tá? Então, Pois é. diga. Pode mostrar como é que tu faz para colocar esse APUD em itálico? Ah, sim. É só porque eu utilizo esse. Vou aumentar aqui. Colocar essa expressãozinha aqui, ó. Abre e fecha I, abre e fecha I entre eles. Sinal de menor. Ops. Peraí, tá fugindo aqui o negócio. Aqui. Sinal de menor e daí sinal de maior. Daí tu coloca o APUD, sinal de menor, barra e sinal de maior. Mas isso aqui vocês não precisam decorar, porque eu acho que se ainda não está no nossas explicações, vai ficar. Agora me deu um branco, se eu já coloquei lá ou não. Mas é alguma coisa que é só para facilitar, e também tem aquela coisa, né? O APUD é aquilo que vocês nunca devem usar. Porque a ideia, o principal é que vocês encontrem o texto original, porque daí vocês não correm o risco de uma interpretação. Por exemplo, o Teodoro entendeu uma coisa, mas o Vauche quis dizer outra. Então, pode ser que a gente pode perder alguma coisa no meio do caminho, por isso que é tão importante tentar sempre ir atrás do texto original. Mas tem aqueles momentos que a gente não consegue encontrar o texto original, e daí, nesses casos, é que se usa o APUD. Mas a gente ainda não terminou aqui os APUD, não. Porque eu incluí o Vauche, né? Como aquela informaçãozinha ali, mas eu preciso incluir a referência do Vauche na minha nota de rodapé. Então, eu vou ter que vir aqui, não é aqui, é na referências, inserir nota de rodapé, aqui, vem aqui em referências, inserir nota de rodapé, e aqui eu vou colar a minha referência do Vauche. Tem duas formas que eu posso fazer essa inclusão da minha referência do Vauche. Uma, eu vou lá no documento original, por exemplo, aqui eu tenho que ir lá no Teodoro. Cadê o Teodoro? Teodoro abriu? Teodoro abriu. Eu venho aqui no Teodoro, vou lá embaixo. Cadê?
Era o Vaush, né? Vaush. E daí eu copio o Vaush, essa referência aqui, simplesmente, Ctrl C, e vou lá e colo a minha nota de rodapé. Aqui na minha nota de rodapé. Faço um Ctrl C, Ctrl V. Ou eu faço de um jeito diferente. Eu prefiro, mesmo que eu não tenha acesso ao texto original, mas se eu vou citar, eu gosto de colocar na minha biblioteca, porque eu não preciso pensar tanto na formatação depois. E daí eu utilizo o relacionamento para poder saber, ó, por exemplo, eu estou citando o Vaush está aqui, ó. Ops, cadê o Vaush? O Vaush está aqui. Eu não tenho o documento, mas eu tenho a referência pronta. Então, daí é só eu vir aqui, seleciono e arrasto até a minha nota de rodapé aqui. Quer dizer, se eu não tenho o estilo definido ainda, ele não vai fazer, daí deixa eu definir aqui. Então, a exportação, daí eu escolho aqui o estilo. Agora eu vou e ele vai funcionar. Ó, e daí já veio no formato. Ou eu posso clicar com o botão direito, criar bibliografia a partir do item selecionado. Daí eu escolho o estilo, eu falo que é a bibliografia, né? E eu quero que copie para minha área de transferência. Daí, aqui eu vou, então, Ctrl V. Daí, como é nota de rodapé, você tem aquelas formatações, né? Que a gente tem que ter cuidado, tamanho menor uniforme, espaçamento simples, aquelas coisas todas. Eu venho aqui, ó, no meu coisa de estilos, de novo, e tem aqui a opção rodapé. Daí é só selecionar essa opção rodapé e já ficou, ó, formatadinho, bonitinho, com o tamanho certo e tá tudo aqui, a referência do Vaush. Então, eu tenho... deixa eu... Ó, eu tenho aqui o que eu citei, que o Teodoro está citando do Vaush, e ficou aqui como... E daí o Vaush tem que ficar aqui como uma nota de rodapé. O Teodoro vai lá para minha lista de referências, mas o Vaush não. O Vaush fica só aqui. Alguma dúvida aqui? Ou deu certo? Não. Não, tá. Então todo mundo conseguiu Só acompanhar. deixar, a Marina trouxe duas coisas aqui que eu acho que são interessantes. Que essa opção de copiar e colar a referência do texto original, ela só vai ser possível se o texto usar o mesmo tipo de referência que a gente está usando no trabalho. Isso. E também que a opção rodapé só funciona se a gente for usar o estilo do modelo disponível no site das bibliotecas. Porque, tipo, aqui até parece uma BNT, mas ela tá incompleta. Depois é que eu fui atrás dessas outras informações de página. Mas, geralmente, tu vai pegar as informações que tu tem acesso, né? E vai colar aqui no... e tem que ser no mesmo formato da BNT. Então, se tu tá usando a BNT no teu documento, a tua citação também tem que... o rodapé também tem que ficar em ABNT. Então, por isso... Mas se o texto que a gente está usando não está na BNT, a gente pode alterar a referência direto no Zotero para poder usar depois. Isso. Uhum. Porque quando tu joga para o Zotero, tu pode formatar no que tu quiser depois. Então, por isso que eu geralmente jogo para o Zotero para facilitar a minha vida. Mas se tu quiser simplesmente copiar daqui, colar na nota de rodapé e fazer a edição na nota de rodapé, da alteração que for necessária fazer, também pode. Tipo, nada te impede. Tipo, tu pode fazer assim, e daí vir aqui, vai a nota de rodapé, vou arrumar, tá, isso aqui tem que ser negrito. E o Legoff veio, e tem uns negócios meio estranhos aqui, uns espaços que não... Acho que colocaram um tab aqui, não... não, tá. Não sei o que tá. Tá estranho isso aqui. Mas é possível, assim. Acho que talvez seja isso.
Ah, tá, isso aqui. Agora sim. Tu pode copiar e colar, mas daí tu corre esses riscos, assim, né, de uma informação que não está bem completa, ou aqui, por exemplo, tinha uma quebra de parágrafo que não estava se aplicando bem. Então, eu acho mais fácil, por mais que talvez eu perca um pouquinho mais de tempo colocando na minha biblioteca, mas depois eu tenho uma garantia maior da qualidade do que eu vou colocar na minha nota de rodapé. Mas sempre lembrando, né, que tipo, eu só estou copiando. Isso aqui não é um campus roteiro. Se eu quiser fazer alguma alteração aqui, tipo, eu vi que era o Santos, não era o Santo, eu fiz a alteração aqui e na minha biblioteca dos roteiros ficou a mesma coisa, né, nesse caso aqui, né, que eu copiei a nota de rodapé. Só esse já era aqui, não. Aqui, se tu fizer alguma alteração, pode atrapalhar um pouco. Mas o que tu fizer aqui na nota de rodapé de alteração não vai ter problema. Não sei se eu compliquei mais do que facilitei. Tá tudo certo? Tudo certo. Então, as outras coisas, né, que a nota de rodapé que a gente deixou fazer, deixa eu ir lá na apresentação, a gente vai falar. Algumas coisas, né, da apresentação gráfica da nota de rodapé. O espaçamento, né, que a gente falou, espaço simples, não tem espaçamento entre parágrafos, o alinhamento é à esquerda, não é justificado, então, aqui é para a esquerda. A partir da segunda linha da mesma nota, é tipo que tu tem que alinhar, tipo, o númerozinho tá ali, então tem que ficar na linha, a segunda linha tem que ficar embaixo do outro texto, não embaixo do número. O tamanho é aquela menor uniforme. A numeração é contínua ou tu reinicia cada capítulo. Isso é uma configuração que tu faz quando tu vai inserir as notas de rodapé. E uma outra coisa também interessante é que essa separação do texto por filete de 5 centímetros a partir da margem esquerda, que o padrão do Word, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Se eu abro um Word novo aqui, e daí eu insiro uma nota de rodapé, ele fica com uma nota de rodapé. Deixa eu mostrar as duas notas de rodapé aqui. Esse aqui está em 220, esse aqui também está em 220. Vocês podem ver que esses dois aqui, ó, estão no mesmo tamanho. Aqui. Eu tenho uma nota de rodapé aqui e uma nota de rodapé aqui. Quando o Word automaticamente, o filete, que é essa maldita linha aqui que separa o que é a nota de rodapé do texto, ele fica desse tamanho aqui. Mas a BNT diz que tem que ter 5 centímetros. E daí a gente faz ficar com 5 centímetros. Por isso que esse modelinho aqui já está configurado para fazer 5 centímetros. Mas se vocês quiserem fazer isso, não quiserem usar o nosso modelinho, ou não podem, porque já fizeram o trabalho de vocês, coisa e tal, tem como fazer ele de um jeito que é o seguinte. Daí aqui é o seguinte, quem for usar o nosso modelinho não precisa prestar atenção, porque isso aqui só vai complicar a vida de vocês. Isso aqui é só para quem não vai usar o nosso modelinho. Então eu venho aqui, mudo o layout para layout da web. Não é a layout da web. Aí eu devia ter anotado isso para mostrar para vocês como é que faz. Na exibição. Não é esse também. Pois então, como eu disse para vocês, eu já fiz isso há tanto tempo no modelinho que depois de um tempo eu já não me lembro mais onde é que fica o troço. E eu vim para mostrar para vocês. Tá. Não, tá, é isso mesmo. Estrutura, não é estrutura de troço. É aquele mesmo, layout de web. Daí a gente volta para cá na referência.
E daí pega esse aqui, ó, separador de nota de rodapé. Daí nesse separador de nota de rodapé, a gente inclui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse negócio aqui do travessão aqui que fica embaixo, a gente inclui 15 deles, e daí fica daquele jeito. Mas deixa eu desfazer só. Daí eu volto para a exibição da arte de impressão. Isso é só um parênteses, então terminei o parênteses do filete. Se precisarem que eu repita, podem falar também, tá? Então, ainda falando sobre citação, nós temos também a questão de citação em língua estrangeira. A ABNT, no caso a 10520, ela também, a única coisa que ela nos fala é a coisa de usar o termo tradução nossa, quando a tradução é feita por vocês, né, os autores. E mais uma vez, né, a nossa megalomania podendo se apresentar, porque o termo é tradução nossa. Não tem, tipo, não é tradução minha, tradução não, é sempre tradução nossa. E não fala nada sobre colocar em nota de rodapé, mas é uma convenção, assim, colocar. Se o teu texto fica melhor com a parte traduzida, tu coloca a parte traduzida no teu texto e o original na nota de rodapé, para quem quiser ler o original, vai que a pessoa tem domínio da língua e tem um entendimento diferente da tradução, coisa assim, quando é uma tradução, então se coloca na nota de rodapé para o autor. Ou se o termo no original, a expressão no original era a coisa mais perfeita e faz todo sentido no teu texto, então daí tu coloca o original no meio do teu texto e tu pode colocar a tradução embaixo. É só essa grande diferença na literatura de língua estrangeira. E daí, um dos conteúdos, componentes que a gente tem como incluir no nosso trabalho, né, são as ilustrações. As ilustrações, elas ficam com uma legenda, né, com a parte daí, toda a definição, né, a parte superior com a palavra designativa da identificação, depois seguido do número em algarismos arábicos, em ordem de ocorrência no texto. Então, por exemplo, a figura 1 vai ser a primeira que aparece no texto, a figura 2 a segunda, e por aí assim em diante. E tem que ter um título breve e claro. Isso na parte superior. Ou seja, o título da figura é sempre na parte superior, aqui, como está mostrando aqui. E na parte inferior, nós temos a fonte, que é obrigatória, né? Mesmo que seja produzido pelo próprio autor, tipo, foi tu que desenhou aquela figura, é tu que tem que colocar que é autoria própria. Nós temos um termo que a gente vai mostrar a seguir, mas tem que dizer quem que é a fonte. E essa fonte tem que ser incluída na lista de referência, a não ser que seja do teu trabalho exatamente esse que tu está desenvolvendo, que daí não tem referência para te incluir. E se quiser incluir legenda, notas, outras informações, fica abaixo da fonte. E um cuidado sempre importante é que tu tem que ser o mais próximo possível do trecho a que se refere. Então, não faz sentido tu estar na página 3, falar sobre a figura 1 e a figura 1 está lá na página 20. Né? Então, esses são os cuidados que tu tem que ter. Sobre a figura ficar centralizada no texto ou não, isso ao que a norma meio que dá uma brecha, porque ela não diz exatamente onde fica. Eu geralmente coloco à esquerda porque fica mais fácil de formatar é bom, mas para manter a formatação e tudo mais, e, tipo, tem um controle maior. Mas se quiser fazer de outra forma, também pode. Fazer centralizado, no caso, né? Então, vamos inserir algumas figuras. Esse é o nosso exercício agora.
E a gente usa um recurso que é a legenda automática do Word. Por quê? Porque isso vai nos facilitar depois quando a gente for gerar a lista de figuras. Então, primeiro o jeito mais fácil do nosso modelo, que já está pronto. Então, o que, que a gente faz quando a gente tem uma nova figura? A gente faz o seguinte, deixa eu ver aqui. A legenda? Não, isso aqui não é legenda, isso aqui é... não, isso aqui é legenda, sim. Não, tá certo. Eu vou copiar uma que já existe, ó. Vou copiar uma imagem que já existe. E venho aqui e colo. Daí vocês podem ver aqui, deixa eu diminuir aqui para vocês. Por que ele não está me mostrando a exibição? Ah, 2 páginas. Aqui. Ó, deixa eu copiar em algum outro lugar. A figura 1. Vou ter uma outra figura 1 aqui. Então, tem uma figura 1 e aqui tem figura 2. Mas duas figura 1 não faz sentido. Então, mas vocês podem ver, se a gente chegar mais perto, se a gente chegar mais perto, aqui, ó, vocês veem que esse umzinho aqui, ele fica nesse meio cinzentado. O que significa esse meio cinzentado? É que é um campo meio que automático do Word. Então, se eu fizer selecionar todo o meu Word, no meu caso, eu vou selecionar só a parte textual, tá? Eu vou selecionar a minha parte textual. E daí eu vou clicar com o botão direito e venho aqui nessa opção, atualizar campo. Deixa eu até dar um maisinho aqui para vocês. Eu venho aqui nesse atualizar campo. Ele vai atualizar esses campos. Ó, a figura 1, essa aqui ficou, manteve, essa aqui, aquela figura 1 virou figura 2, essa aqui virou figura 3, e por aí vai. Ó, essa aqui era a figura 3, virou figura 4. Mas agora eu quero inserir uma nova figura. Eu venho aqui, venho inserir uma imagem. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu vou inserir imagem. Daí eu tenho que escolher uma imagem. Deixa eu escolher uma imagem. Onde que eu tenho imagem? Tem imagens aqui, captura de tela. Captura de tela? Não, peraí. Onde que eu tenho imagem? Ah, eu acho que eu tenho uma imagem no roteiro. Não. Ok. Só tenho que lembrar onde tem imagens. Aqui tem imagens. Não, tem imagens. Esqueci de baixar uma imagem. Então vamos baixar a imagem. Vamos aqui. E eu vou procurar uma imagem. Aqui. Imagens, só precisa imagens. Então, eu vou pegar um mapa. E eu vou... Peraí, deixa eu pegar um mapa mundo. Eu vou pegar esse mapa mundo aqui. E eu vou baixar essa imagem. Calma, essa imagem está com uma qualidade muito boa. Essa aqui é melhor. Essa aqui. Eu vou salvar essa imagem. Salvar imagem como... Vou salvar na minha área de trabalho mesmo, tá? Aí agora eu tô lá no meu Word. Daí eu vou lá no inserir imagem. Daí eu vou lá na minha pasta onde eu salvei a imagem. E copiei a imagem. Tá aqui a imagem. Mas até agora essa imagem tá... não tem nada. Não tem título, não tem fonte, não tem nada. Então, vou fazer duas coisas. Uma que eu vou dizer que essa aqui vai ser sobre a América do Sul. Então, eu vou cortar ela aqui. Vou pegar para poder dar um nome para essa minha imagem. Essa minha figura, então, eu vou vir aqui em referência, inserir legenda. Daí eu vou inserir a legenda, é figura. Peraí. Eu vou inserir a legenda, figura, e é acima do item selecionado. Acima do item selecionado. Daí eu venho aqui e coloco o nome. É América do Sul. É o nome da minha figura.
Daí eu confirmo se está no formato de legenda, a minha figura. Esse título aqui está no formato legenda, tá certo? Esse aqui é um formato fonte, tá vendo? Aqui. E agora eu vou incluir a fonte. A fonte está no formato fonte. Eu vou vir aqui e vou incluir a fonte. Eu vou fazer de conta que é uma fonte. Não é essa, mas vai dizer que é do Teodoro. Daí eu digo a página no Teodoro que eu encontrei essa imagem, né? E se forem procurar, tem que achar. E aqui eu tenho, então, a figura com o seu título e a sua fonte. Deixa eu aumentar isso aqui. Estou achando estranho que ele não está vindo junto. Então, eu incluí a fonte, eu tenho a figura, incluí a figura e ela está com o número 4. E olha só, a figura seguinte já ficou com o número 5. Então, eu tenho várias formas de inserir uma figura nesse modelinho. Ou eu copio e colo, porque daí eu posso copiar a estrutura, né? Então, eu copiei a estrutura, colei aqui, daí eu venho aqui e só altero a figura. Então, eu deleto aquela figura, eu venho aqui nas inserir, daí eu insiro a imagem, daí agora eu vou falar que é a Ásia. Então, a Ásia está aqui. Então, daí eu digo aqui é Ásia. Daí eu coloco altero também a minha fonte. Digamos, é o Teodoro de novo. 7 pontos, que eu tô vendo, na página 52, que é na mesma imagem. Daí, só que aqui, no caso, quando eu copiei, né, ele tem eu preciso atualizar. Então, como eu só copiei essa aqui, eu sei que é a última imagem, eu posso vir aqui com o botão direito, ó, e pedir para atualizar o campo. E aí, pronto, ele atualizou. A figura 6 agora é essa aqui. Então, nós temos várias formas. Eu copio um que já está pronto, uma estrutura, e só atualizo. Ou eu incluo do zero, daí eu tenho que incluir a legenda em cima, só lembrando de usar o estilo para poder formatar, para que fique direitinho, tanto da legenda quanto da fonte. E esses são os cuidados assim que a gente tem para falar da inserção de figuras. Assim, e a outra coisa também importante, né? Que quando tu tá citando uma figura, tu tem que estar próxima da figura para falar sobre ela. Então, por exemplo, aqui, eu estou nesse parágrafo falando alguma coisa na figura 3, mas daí aqui eu vou dar um pãozinho. Uma ideia para vocês. Ao invés de usar essa coisa de vocês mesmos escreverem figura 3, utilizem esse outro recurso aqui da referência. Como vocês estão usando a legenda automática, usem essa opção aqui da referência cruzada. Porque essa referência cruzada, ela vai fazer referência a alguma dessas legendas que você incluiu automaticamente. Então, se vocês fizerem alguma atualização, vai atualizar junto. Então, vamos ver. Eu vou vir aqui, eu quero fazer uma referência cruzada de uma figura. Eu só quero o nome e número da figura. Que é o figura 1, que eu quero que fique aparecendo. Então, eu vou fazer... Não, peraí, era figura 3. Então, eu vou inserir ali a figura 3. Ó, daí ficou aqui, na figura 3, um pãozinho. E daí, por exemplo, se eu vier aqui e deletar essa figura 2 aqui, ó, então essa figura 3 vai passar a ser figura 2. Então agora eu tenho que selecionar tudo. Por isso que quando tu termina de fazer tudo, assim, tu vai dar um clique com o botão.
seleciona todo o teu textual e clica com o botão direito. Ó, observem aqui a figura 3, deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês. Ó, observem o figura 3 aqui e o figura 3 aqui, tá? Eu vou clicar com o botão direito, vou usar essa opção atualizar campo. Ó, ele atualizou para a figura 2, porque esse aqui voltou a ser figura 2. Então, isso que é a parte boa, porque daí tu não se perde. Tipo, uma vez tu fazendo essa referência, aquela figura, se por acaso incluir uma figura no meio do caminho, tu não vai perder que é sobre essa figura, não é sobre outra que ficou com o mesmo número ou coisa do jeito. Alguma dúvida sobre a inclusão de figura? Não, por enquanto não. Perfeito. Então, depois nós temos as tabelas. As tabelas é mais ou menos a mesma lógica das figuras em termos de parte superior e parte inferior, né? Então, nós temos a palavra designativa da identificação, que é tabela, o número, um título, a fonte, né? Com a mesma ideia, é obrigatório, mesmo que seja produzido por ti mesmo. E daí, no caso, quando é tu, o termo que a gente tem convencionado é esse, elaboração própria. E outras notas, etc. Tudo isso é a mesma ideia da legenda, das ilustrações. Os únicos cuidados que tem que se ter. O que é uma tabela, que muitas vezes se fica com a dúvida, né? O que é uma tabela, o que é um quadro, ou coisas do gênero. A tabela é deixa eu ver se eu tenho uma definição mais bonitinha para poder falar para vocês, mas é um conteúdo numérico, assim, quando tu quer apresentar dados. Se tu quer apresentar dados numéricos, é uma tabela. Se tu quer trazer conceitos e daí organizar de alguma forma, daí é um quadro. E daí quadro é o tipo figura, digamos assim. Ele é mais figura. Nós temos basicamente a tabela e ilustrações. Daí, se não é tabela, é ilustração. Então, se não é tabela, pode ser uma figura, daí tu pode nomear tudo figura, ou tu pode nomear figura, quadro, gráfico, tem várias opções, né, para os outros. Mas para a tabela é só um tipo. E daí a forma de incluir também é a mesma coisa. A gente pode simplesmente copiar e colar, né, aqui, um que já está pronto, e daí é só fazer a alteração, né, do exemplo, tabela sempre não problema, porque eu nunca tenho imaginação para poder preencher uma tabela assim na hora. Mas digamos que é bichos. Então eu tenho um gato em cima da mesa. Muito dinheiro, come muita ração úmida. Então, digamos que o unitário é 50. E aí se eu tenho um, é total é 50. Se eu tenho um cachorro, eu tenho 2 cachorros. E daí o custo unitário também é de 50. E daí eu tenho 100. Então, tipo, vamos apagar isso aqui, porque senão daí a gente não vai sair daqui nunca. Incluir linha, daí o total é 150. Então, aqui eu tenho uma tabela que eu incluí aqui. E a mesma coisa, aquela que a gente fez ali da atualização. Na verdade, são duas coisas que tem que tomar sempre cuidado. Uma, eu tenho que fazer, ó, se eu for falar dos bichos aqui, na tabela 1, aí ao invés de eu escrever na tabela 1, né, eu não vou escrever na tabela 1, eu vou falar, na tabela 1, vou incluir a minha referência cruzada. E daí eu vou escolher aqui, ó, aqui eu vou escolher tabela. Daí da mesma forma, apenas nome e número e essa tabela 1 bichos aqui. Daí eu vou inserir, daí eu vou dar ok. Daí eu vou atualizar. Daí quando eu atualizar, daí eu seleciono, mas isso eu não preciso fazer toda hora, tá? Eu só estou fazendo toda hora para mostrar para vocês. Mas diga. Só para te avisar que a gente tem mais 5 minutos. Não, essa é a última coisinha. E daí a gente clica aqui com o botão direito,
Ó, atualizar campo, ó, já ficou tabela 4, tabela 4. E se eu incluir uma tabela do zero, aqui, se eu vier aqui inserir uma tabela aqui, eu tenho como formatar, o cuidado que tem que ter, né? Que não tem, a tabela não é fechada nos lados, coisa assim. Tem aqui um formato já pronto, ó. Também no nosso estilo. É só tu clicar nesse primeiro estilo de tabela simples, e daí ele já fica com esse formatinho. Se tu tiver linha de totais, daí tu inclui e ele vai formatar a linha de totais, né? Então, só mais esse detalhe. Ai, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Isso. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Daí eu agradeço muito a participação de vocês. Não esqueçam de nos avaliar. Vou ter uma avaliação para hoje, uma avaliação para amanhã. Qualquer dúvida, nos mandem e-mail. Esse aqui é o nosso e-mail. E agora eu posso falar sobre aquelas dúvidas que eu tinha deixado para falar depois. Uma era sobre alimentar a biblioteca. E a outra, tu lembra, Dancor? Não lembro qual era a outra, era Ou eu estou inventando? documentos da biblioteca. Bom, se alguém lembrar de mais alguma coisa que não estava no nosso histórico hoje de falar, aí vocês falam no bate-papo. Agora é dúvidas, dúvidas, dúvidas. Então eu vou mostrar como incluir alimentar a biblioteca. Se não aparecer nenhuma dúvida mais no meio do caminho. Então, eu estou no meu roteiro. Se tu tem os teus PDFs no teu computador, a primeira coisa que tu pode fazer é isso. Eu vou incluir uma pastinha aqui qualquer. Eu não tenho nada aqui, né? Mas eu tenho aqueles meus PDFs no meu computador. Como é que eu faço? Eu venho aqui, eu vou e pego os PDFs e arrasto os PDFs para dentro do meu roteiro. A pasta vazia, simplesmente pego os PDFs e arrasto e jogo aqui dentro. Daí, quando eu jogo os PDFs ali dentro, ele vai procurar, daí tu precisa ter internet nesse momento, ele vai procurar online os metadados, que são os dados, as informações básicas, que é com elas que tu constrói a referência, né? E daí tu vem aqui, joga e ele vai encontrar. Se ele não encontrar, ou se tu não é PDF que tu tem outras formas de alimentar a tua biblioteca. Eu não lembro quem que tinha perguntado se não quer dizer algum exemplo de uma referência que quer incluir, porque se ela estiver na internet, tu tem como baixar direto da fonte. Então, por exemplo, se eu estou lá no Cielo, daí eu fiz uma busca aqui. Vocês sabem que eu sou bem criativa. Então, eu quero incluir essas referências aqui. Eu venho aqui nessa pastinha, deixa eu mostrar aqui. Ó, nessa pastinha que aparece aqui nesse cantinho superior direito do navegador, eu vou clicar nela e vai aparecer a opção de várias referências. Essas referências estão aparecendo aqui para mim na tela, são as que estão aqui. Daí eu escolho quais que eu quero, né, incluir na minha biblioteca. Daí eu selecionei essas e dou OK. Daí ele vai mostrar, ó, que ele está incluindo lá na minha pasta PDFs, ó, essas referências, ó. E já está incluindo as referências e já está procurando o texto completo delas. Então, está aqui, já está incluindo. Então, agora, quando eu for lá na minha biblioteca do Soteiro, já está aqui, ó. Aí é. Queria mostrar o maisinho aqui, mas ele não está abrindo. Mas estão aqui, ó, as referências novas que eu coloquei, né? O que eu puxei. Ah, não, é porque eu fui pro lugar errado. Não, tá aqui. Aí me perdi. Onde é que eu tava? Eu tava aqui. Ele tá se pensando um pouco aqui.
Deixa eu dar um fecha e um abre aqui para ver se ele responde mais rápido. Então, tem várias formas de eu alimentar, né, a minha biblioteca. Então, esse aqui ó, foi os que eu coloquei agora. Esses aqui que eu tinha, que eu arrastei para minha biblioteca, estão aqui. Esses que eu puxei agora estão aqui. E também tem uma outra forma. Tem outras formas. Também tem esse botãozinho aqui que tu tem, se tu tiver o ISBN ou DOI, tu pode alimentar a tua biblioteca assim também. Sendo que o ISBN é como se fosse o CPF do livro e o DOI é o CPF do documento eletrônico, geralmente artigo de periódico. E também tem essa outra opção, que é a inclusão manual, que daí tu escolhe o formato, o tipo de documento que tu está indo incluir e preenche os campos. E daí, nesse caso, é quando entra aquele nosso manualzinho. Se tu vem aqui nos preenchimentos de campos, que é o que eu mostrei antes sobre os formatos, né? Aqui embaixo tem, do lado, tem todos os tipos de documentos que nós já pensamos, como incluir os metadados, as informações básicas, né? Para que saia a referência de acordo com a BNT usando o nosso estilo. Então, por exemplo, audiolivro. O audiolivro, tu tem os campos de título, autor, lugar, editor, data que tu precisa preencher, e depois tem que usar esse campo extra para poder incluir essas duas informações. Esse aqui talvez tenha alteração quando eles fizerem umas atualizações no estilo, mas por enquanto é assim. E bula também é assim que funciona. Tipo, capítulo de livro são esses aqui os campos que tu precisa preencher. Então aqui a gente mostra direitinho como que tem que preencher os campos de acordo com o tipo de documento. Mais alguma dúvida, pessoal? A princípio, não. Só se alguém não preencheu a presença, não se esqueça de preencher. Eu deixei aqui o link de novo e também o link para fazer a avaliação do módulo. Por favor. A avaliação é muito importante para nós. E muito obrigada pela participação de todos. E mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato. E se vocês acharam que a gente falou demais, principalmente o pessoal que veio preparado sem usar roteiro, por favor, coloque na avaliação isso, se achava que a gente tinha que divulgar melhor, se acha que realmente é uma coisa interessante usar o gerenciador, ou se prefere que a gente fale mais sobre alguma outra coisa, por favor, coloquem na avaliação para nós. E lembrando que amanhã é a parte 2, né? E a gente vai falar sobre as outras. Deixa eu lembrar o que é que a gente vai falar amanhã. A gente vai ver a estrutura, tudo que a gente viu assim por cima, que existe, a gente vai ir um por um das partes dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E é isso.